Paz a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, os nossos visitantes. Estamos muito felizes com a presença de cada um, pastor, e também aqueles que estão nos assistindo de casa. E eu espero que a palavra dessa noite venha trabalhar os nossos corações, venha nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor, né? E obedecê-lo mais e amá-lo mais. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em Romanos, capítulo 9. Não é capítulo 9, não vou assustar o pastor, não. É capítulo 11. Ali, capítulo 9, pastor, o que você quer? É capítulo 11, irmãos. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Romanos, capítulo 11, versículo 22, que diz assim: considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluídos. Lê novamente. Considera, portanto, aqui Paulo está falando especificamente para dois grupos, judeus e gentios, tá? Que estava havendo um pouquinho de vaidade no coração dos gentios com relação aos judeus, mas não é isso que nós vamos tratar hoje, tá? Nós vamos tratar desse tema, mas pensando numa outra perspectiva. Considera, portanto, a bondade e severidade de Deus. A severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, no caso aqui se referindo aos gentios, né? Desde que permaneças firme na bondade dele, do contrário, também tu serás excluído. Então, irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é considerando a bondade e a severidade do Senhor, ou considerando a misericórdia e o juízo do Senhor. E nós vamos estar trabalhando esse tema nesta noite, essa dicotomia, né? Tanto a severidade como a bondade, é baseado em dois livros do Velho Testamento, o livro de Jonas e o livro de Naum. Porque tanto Jonas, o profeta Jonas, como o profeta Naum, eles profetizaram para o mesmo povo, que foi o povo de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Tanto Jonas pregou para Nínive, como Naum pregou também para Nínive. E antes de nós falarmos exatamente o que eles falaram, em cada um no seu tempo, na sua mensagem, na sua profecia, no seu contexto, nós vamos entender o que significa essa palavra considerar. Essa palavra, esse verbo é muito importante, porque esse verbo não é simplesmente você olhar, dar uma olhadinha por cima, superficial. Não é um olhar assim, descompromissado, mas é um olhar, é um exame. Considerar significa um exame, é uma palavra latina, inclusive, que é um exame minucioso sobre alguma coisa. Esse era o termo que era usado para os astrólogos, quando eles estavam olhando os astros. Então, eles olhavam com muito cuidado os astros. Então, porque é uma palavra, na verdade, é uma palavra conjunta, né? É uma palavra que ela é composta. Então, o com, no caso, é junto, e o siderar, ou sideral, significa estrela. Então, é junto às estrelas. Então, quer dizer, era um exame minucioso que os astrólogos tinham com relação às estrelas, porque os romanos achavam que o nosso destino, a nossa vida era dirigida pelos astros. Então, como eles achavam que a vida era dirigida pelos astros, né? Então eles tinham um cuidado muito especial para estar observando as estrelas, para saber exatamente quais as decisões eles deveriam tomar. Então, essa palavra foi emprestada, né? Tá aqui no grego, né? Mas foi emprestada, no caso, considerar vem do latim, mas tem esse mesmo sentido dessa observação minuciosa. Então, Paulo aqui, quando escreve para esses dois grupos, ele está falando: olha, considera,
não só a bondade, como também a severidade do Senhor. Porque nós temos, irmãos, a tendência, nós somos tendenciosos a cairmos em algum extremo. Alguém disse que a virtude está sempre no meio, né? Está no equilíbrio, mas nós sempre temos a tendência de puxar a sardinha para um lado, de puxar a corda para um lado. Então, ou escolher um extremo, ou escolher um partido, a gente sempre tem essa tendência. E alguns acham que tem a tendência de escolher sempre o lado da bondade de Deus. Não, Deus é bom. Deus é só bondade. Deus é só misericórdia, Deus é só paz e amor, Deus é fofo, né, que o pastor falou disso, Deus é fofinho, é o ursinho blau blau, Deus é isso aí. Deus não tem problema com Deus, é só bondade. Você não vê lá, ele mandou seu filho, então se você for procurar a bondade de Deus na Bíblia, você vai encontrar inúmeros textos falando da bondade, e Deus é bondade mesmo, mas só que Deus não é só bondade. Tinha um pai da igreja chamado Orígenes, que ele não era era um homem muito culto, tá? É um dos grandes teólogos lá do segundo, terceiro século. Orígenes não era qualquer um, era um homem muito sábio, muito culto, mas ele dava umas desvirtuadas de vez em quando. Nós não vamos falar sobre a história dele aqui. Mas uma das coisas que ele ensinou, apesar de ele ser um homem muito severo, muito rigoroso com a sua conduta diante de Deus, ele era muito rigoroso, procurava viver assim a virtude de Deus mesmo, mas ele pregou que no final de todas as coisas, no juízo final, todo mundo vai se dar bem, todo mundo vai ser salvo no final, que é a chamada doutrina do universalismo. Então no final todo mundo vai ser salvo. Apesar de ele ser um homem rigoroso, ele não era uma pessoa que andava de qualquer jeito, não, mas ele entendeu pela Bíblia, por causa de um texto lá de Atos dos Apóstolos, um dos textos de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21, que no final dos tempos Deus iria restaurar todas as coisas. Então ele falou, tudo bem, Deus está falando, está mandando disciplina, está mandando guardar os mandamentos, mas no finalzinho mesmo, sabe, na última hora, Deus vai salvar todo mundo, inclusive o diabo. Até o diabo vai se converter. Era dessa maneira que ele pregava, que era o universalismo. Então, no final, Deus vai ser bonzinho com todo mundo. Graças a Deus que hoje não se prega mais isso, né, irmãos? Hoje ninguém fala mais que no final Deus vai salvar todo mundo, né? Mas lá Orígenes falava dessa maneira. Por quê? Ele caiu nesse extremo. Deus é só bondade. Deus não é mau. Deus não pode ter maldade. Deus é só bondade. Mas tem um outro extremo, que acha que Deus é só severidade, Deus é só juízo. Não, Deus é só na dura ali, é firme, com Deus não tem moleza, né? Com Deus não tem colher de chá. Então cai nesse extremo também. E também tinha um pai da igreja chamado Donato Casanigra, ele era do norte da África, era um dos bispos daquela época, do terceiro, quarto século, e esse Donato Casanigra, que é o que criou o movimento donatista, quem vai para a história da igreja vai entender isso aí, ele também via esse lado de Deus, que Deus era severo, era só severidade, Deus era só juízo. Porque teve uma perseguição, irmãos, ali por Diocleciano, o imperador romano Diocleciano, ali num período de 303 até 305, mais ou menos, ali de 300 a 305, uns 5, 6 anos de perseguição, mas perseguição severa. Por que esse imperador Diocleciano, que ele veio um pouquinho antes de Constantino, por que ele fez essa perseguição tão severa naquele período? Porque o cristianismo estava crescendo, muitas conversões. Então, na cabeça dele, que era romano, ele falou, os deuses estão nos abandonando, porque o Império Romano estava começando a declinar, estava começando a enfraquecer. Então, falou, isso está acontecendo porque nós estamos deixando os nossos deuses e não estamos mais servindo os nossos deuses, então esses deuses estão se revoltando contra nós, por isso nós estamos enfraquecendo. E a culpa é dos cristãos, porque é os cristãos que só têm um Deus. E começou a perseguir os cristãos por causa disso. E a perseguição dura, a ponto de fazer as pessoas confessarem que César era Senhor, oferecerem sacrifícios e devolverem os livros sagrados,
porque esses livros sagrados ficavam nas mãos, normalmente, dos líderes, dos bispos, os líderes da época. Então, eles forçavam as pessoas a profanarem o nome do Senhor, a professarem contra o Senhor e também devolverem os livros sagrados. E aqueles que devolviam os livros eram chamados de traditores, não é tradutores, é traditores, da onde vem a palavra traição, trair. Então, esses homens que devolviam os livros sagrados, que não aguentavam a perseguição e acabavam cedendo, e devolviam os livros, eram chamados de traditores. Só que depois que a perseguição passou, aí tudo voltou ao normal, aí Constantino não perseguia mais os cristãos, diz até que se converteu, então a coisa ficou boa. Então, esse pessoal que havia negado lá, voltou para o seio da igreja. Só que alguns irmãos falaram, não, você não pode voltar, você na hora que a batata estava quente lá, você jogou na mão de outro, você fugiu, agora nós não vamos te aceitar. Então, isso trouxe um cisma na igreja, uma separação na igreja. Então, muitos não queriam aceitar esses homens de volta, esses bispos que depois se arrependeram, né, e quiseram voltar, porque na hora da perseguição eles traíram o Senhor. Então, falaram, vocês não vão voltar. Porque Deus é severo, Deus não tem perdão. Aí começou a ter uma divisão na igreja. Alguns achavam que tinha que voltar, outros que não. Não. Inclusive, esse Donato, foi tão radical que ele falou, inclusive, aqueles que entregaram, os traditores que traíram, né, a fé, inclusive, as pessoas que foram batizadas por eles, tinham que ser rebatizadas. Até tudo que eles tinham feito antes tinha sido anulado, anulava tudo. Então, isso criou um cisma na igreja. Mas por que eu estou citando esses dois extremos? Porque são dois extremos. E aí é que está o nosso perigo, é não achar o equilíbrio. Até onde a coisa, onde que nós temos que encontrar esse equilíbrio. E agora nós vamos lá para Jonas, vamos deixar mais ou menos aberto lá, porque quando nós lemos o livro de Jonas e lemos o livro de Naum, nós percebemos, no livro de Jonas, a bondade e a misericórdia do Senhor sendo manifesta, com a capital da Assíria, que era Nínive, e quando nós vamos para Naum, nós percebemos a severidade do Senhor, que o Senhor também é um Deus julgador, que o Senhor também é fogo consumidor, apesar que a misericórdia e a bondade de Deus é sempre maior, né? Então a gente tem que saber que a bondade do Senhor, ela é sempre maior do que a sua severidade. E por que nós estamos abordando a bondade e a severidade do Senhor, ou a misericórdia e o juízo, baseado nesses dois livros? Por que a cidade de Nínive é tão importante? Porque a cidade de Nínive, irmãos, que era a capital do Império Assírio, ali 8 séculos antes de Cristo aproximadamente, eles eram um povo muito truculento, era um povo muito duro, esse povo assírio, e esse exército assírio que era representado na capital de Nínive, eles eram muito duros. Então eles eram implacáveis com seus inimigos, a ponto assim, ele não era assim, chegava lá, matava as pessoas e tomava a cidade, não, eles matavam, tinham requintes torturavam as pessoas, esfolava as pessoas, arrancava a pele em carne viva com a pessoa viva, estupro, todas essas coisas estavam no meio. Então eles tinham requintes de crueldade, então eles eram terríveis e acabaram sendo temidos por causa disso. Eles matavam as pessoas, deixavam a pessoa pendurada lá na porta da cidade para criar um temor, não só nas pessoas que sobreviveram, como também com aquelas pessoas que por acaso tentassem se levantar e surgir contra eles, ou se levantarem contra eles. Então eles tinham essas técnicas de crueldade, de tortura para com as pessoas, para com os povos que eles conquistavam. E era uma cidade muito forte, muito bem murada, muito bem cercada, né? Assim como a cidade de Jericó, que tinha aqueles muros muito largos, a cidade de Nínive tinha muralhas largas também, né? Muito larga, dá para você caminhar lá, dizem até três carruagens, ou 3 carros, um do lado do outro, em cima das muralhas deles. Então eram muralhas grandes, era um lugar forte, era difícil de você conquistar uma cidade dessa. Só que na época de Jonas, quando Jonas profetizou para a cidade de Nínive,
o império assírio ainda não era tão poderoso como já no tempo de Naum, né? Então, Jonas começou a profetizar na cidade de Nínive por volta de 760 antes de Cristo. Então, ela estava despontando, né? Estava despontando para ser um grande império, um império temido mesmo, né? E aí isso explica o porquê Jonas não queria ir para lá. Era por essa razão que Jonas, porque ele estava percebendo que aquela nação ela estava se fortalecendo. Então falou, mas o que eu vou fazer para pregar numa cidade dessa? Então eu vou fugir, eu vou para outro lugar. Eu vou lá para Tarsis lá e não vou para a cidade de Nínive, eu não vou ainda pregar redenção, porque ele não estava, Jonas, irmão, não estava pensando que ele ia pregar lá na cidade e todo mundo ia se converter. Ele sabia que ele está na cabeça dele, ele ia pregar e todo mundo ia ser condenado. Ele não imaginava aquela conversão em massa. Ele sabia que se eles se arrependessem, Deus iria perdoá-los. Mas ele não acreditava na cabeça dele que aquele povo ia se arrepender. Mas pelo sim, pelo não, eu nem vou. Eu sei que eles não vão se arrepender, mas já nem vou. Então ele já ia fugir, mas não ia dar essa chance. Vai que, né? Vai que os caras se arrependem, né? Aí complica tudo. Talvez até meu povo lá vai achar, pô, mas João, você ainda foi ainda pregar para aquele pessoal cruel e tudo mais, né? E só que Jonas, né, Deus acabou levando ele para a cidade, para Nínive, e ele acabou pregando para aquela cidade. E o que aconteceu? Aconteceu naquela cidade que é uma conversão em massa. A cidade toda, a capital toda se converteu. Mais de 120 mil pessoas se converteu. 120 mil pessoas se converteu. No mesmo dia, do rei, do nobre até o escravo. O mover lá, o avivamento foi tão forte que até o rei ordenou que nem os animais era para comer. Fizeram um jejum, nem animal podia comer. E todo mundo se converteu, se quebrantou diante de Deus e se voltou para o Senhor. Essa atitude dos ninivitas trouxe para Jonas muita ira e decepção. Ele se decepcionou com Deus por causa disso, né? E por que Jonas se decepcionou? Ele ficou decepcionado. Vamos abrir lá em Jonas 4, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então ele ficou muito decepcionado com Deus, Jonas. Mas por que Jonas ficou tão decepcionado? Ele ficou decepcionado com Deus porque ele confundiu, presta atenção agora, ele confundiu a bondade ou a misericórdia de Deus com impunidade. Falou, então Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus não é justo. Deus não pune. Então, essa era a percepção que Jonas teve a respeito de Deus naquele momento, pela atitude que ele teve, pela maneira como ele falou com Deus. E muitas vezes, irmãos, nós vendo as situações, as circunstâncias da vida, no mundo, às vezes a gente pode ter essa impressão de, mas Deus é muito bonzinho, né? Deus tinha que ser um pouquinho, se fosse eu, viu? Se fosse eu, queria ser Deus uma semana, resolver muita coisa. Então a gente acha até que é melhor que Deus, porque a gente confunde a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus com impunidade. Vamos ler lá então, Jonas capítulo 4, versículo 1 e 2. Isso depois que ele já tinha pregado, a cidade se convertido. Aí Jonas falou assim para Deus. Entretanto, Jonas ficou extremamente o quê, irmãos? Depois que ele pregou o evangelho, 120 mil, a gente, né pastor? Para 2 pessoas se converter, a gente, fica o mês inteiro. 120 mil se converteu na pregação do homem e ele ficou decepcionado. Entretanto, Jonas ficou extremamente, não foi pouquinho não, extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira, ficou muito nervoso. Aí ele orou. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Antes dele sair, ele já estava falando na casa deles com Deus. Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus o quê? Eu sabia que tu és Deus o quê? Não estava lá, né? Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas o que é que faltou aqui entre os atributos que ele falou de Deus? Ele falou que Deus
é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é rico em amor. Está errado isso aí? Deus não é tudo isso? Né? Mas faltou o que aqui? No finalzinho ele dá uma dica para nós. Deus é tudo isso. É rico em amor e que ameaças castigar, mas chega na hora H, Deus volta. Não, coitadinho. Ele não é tão ruim, né? Ele é ruim, mas não é tanto assim. Chega na hora H, na hora da cobrança do pênalti, Deus, não, deixa, não vou cobrar esse pênalti, não, deixa para lá. Eu perdoo você, tudo que você fez. Então era essa a percepção que Jonas estava tendo de Deus. Ele falou, tudo que ele falou aqui de Deus é tudo isso e muito mais. São atributos de Deus normais. Mas só que ele tinha que acrescentar, porém tu és justo. O senhor não aplicou justiça agora, mas eu sei que o senhor é justo. Mas na cabeça de Jonas, o senhor é tudo isso, mas justiça, o senhor não tem isso. Então, ele caiu no extremo e esqueceu do outro. Então, ele perdeu o equilíbrio. Mas só que depois a gente vai para Naum. O que tem a ver Naum com Jonas? Jonas, irmão, pregou 760 aproximadamente. As datas bíblicas, irmão, são sempre aproximadas, tá? 760 antes de Cristo. Mas aí Nínive teve aquele arrependimento, aquele avivamento maravilhoso, aquela coisa toda. Só que aquilo não durou muito tempo. Tá? Aquilo não durou. Por que não durou muito tempo? Porque em 722 antes de Cristo, praticamente, 40 anos depois, eles já tinham tomado o reino do norte, as 10 tribos, já tinham destruído as 10 tribos de Israel. Então, aquele avivamento do tempo de Jonas já tinha passado, aquele fervor já tinha passado. Sabe, aquele fogo do Espírito, se a gente não alimenta, vai embora. E passou. Em 722, eles já tinham dominado o reino do norte, destruído as 10 tribos, já tinha feito uma arruaça lá no reino do norte. Em 660 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 100 anos depois que Jonas tinha falado, entra Naum na história. Aí Naum vem 100 anos depois para profetizar exatamente contra Nínive, também contra Nínive, que tinha voltado para os seus maus caminhos, que já tinha voltado para os seus deuses, para os seus ídolos, tudo aquilo que Jonas tinha feito tinha ficado no passado. Vamos lá em Naum, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, e nós vamos entender a mensagem de Naum, 100 anos depois de Jonas. Palavra de advertência contra Nínive. Livro de visão de Naum, conforto, Naum significa conforto, natural da cidade de Elcós ou Elcos, em algumas traduções. E essa cidade Elcós, onde nasceu Naum, provavelmente seja a cidade de Cafarnaum, que significa aldeia de Naum, provavelmente. Eis que Yahvé é zeloso, Naum falando, né? Eis que Yahvé é zeloso, é o que faltou lá na descrição de Jonas. Eis que Yahvé é Deus zeloso, ciumento e o quê? Vingador. Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses e age como terrível vingador contra toda idolatria. Em seu furor e indignação, quer dizer que Deus se ira também. Deus tem furor. Deus tem justiça, Deus tem vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor. Em seu furor e indignação, Yahvé executa sua vingança contra todos os seus adversários. Entretanto, Yahvé, o que acontece aí, irmãos? Para o quê? Está vendo? Aqui Naum está equilibrado. Jonas só via só o bem bom, só o filé. É amoroso, é bonzinho, é fofinho, é tudo isso aí. E é tudo isso mesmo. Só que o Naum começa a descrição de trás para frente, mostrando que Deus é um Deus firme, é um Deus justo, porém ele não esquece que, apesar de tudo isso, Deus demora demais. É aí que é a armadilha para nós, não? Que Deus demora demais para se irar. Então, porque a gente abusa demais também. Deus demora demais para se irar. É paciente e longânimo, mas o seu poder é incalculável.
Yahvé não deixará o quê? Impune o pecado. Ele pode demorar, mas uma hora ele vai julgar. Uma hora ele vai colocar a coisa em ordem. Não, de Deus não se zomba, irmão. Uma hora você vai colher, uma hora eu vou colher, se nós não nos arrependermos daquilo que estamos fazendo. Ah, mas eu não fui tão ruim assim, que nem o pastor falou. Não, mas eu sou gente boa, eu sou um Nicodemos do século 21. Tudo bem, mas se você não nascer de novo, não deixar os seus pecados, você vai ser punido por isso aí. Aparentemente, não, Deus não está nem vendo o que eu estou fazendo. Já estou cansado de cometer esse pecado, não está pegando nada não, irmão. Fica tranquilo que não pega nada. Você acha que Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar olhando meus pecados? Cuidado, hein? Cuidado, de Deus não se zomba. E sabe o que é zombar, irmão, no original? É torcer o nariz. Não sei porquê, mas a tradução é essa aí. Então, zombar de Deus é torcer o nariz. Não sei se para nós faz algum sentido. Yahvé não deixará impune o pecado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Então aqui a gente vê perfeitamente a colocação de Paulo lá em Romanos. Olha, considera a bondade ou a misericórdia de Deus, mas não deixa de considerar o juízo. Então Deus é tudo isso, Deus é tudo aquilo que Jonas falou, mas Deus é tudo isso que Naum falou. Então, juntando Naum com Jonas, nós vamos ter o equilíbrio. Nós vamos ter o equilíbrio. E nós vamos aprender a temer o Senhor. Então nós não vamos ter nem uma vida relaxada com Deus. Deus não pega nada. E também não vamos ter aquela vida debaixo de um peso. Não posso. Entendeu? Qualquer coisinha que eu fizer, a mão de Deus vai pesar sobre mim. Também não é assim. Então a gente tem que. O objetivo, irmãos, é a gente entender, se equilibrar tanto na bondade como na severidade e andar no temor do Senhor. Ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os ribeiros. Bazã e Carmelo, que eram lugares prósperos e férteis da época, né? Bazã e Carmelo desfalecem e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima. Olha a seriedade. E as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Aí depois ele volta novamente. Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é tudo isso aí. Ele é vendaval, ele chega perto do monte, o monte se derrete, tudo isso aí ele é. Mas o Senhor é bom. Ele é refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. No entanto, mediante uma enchente arrasadora, acabará com a grande cidade de Nínive e expulsará todos os seus adversários para as trevas. Porque Nínive ela foi destruída, ela foi submersa, porque o rio Tigre acabou inundando a cidade por causa de fortes chuvas que tiveram naquela ocasião, e os babilônicos e o Império Medo-Persa se uniram naquele momento e atacaram Nínive e tomaram Nínive, porque era uma cidade impenetrável, né, com aquelas muralhas e tudo mais. Então, dentro da concepção dos ninivitas e de todo mundo, ninguém consegue derrubar essa cidade, mas Deus falou, mas eu vou derrubar. Nínive vai cair. Mas nós percebemos, irmão, mesmo na mensagem de Naum, que já é uma mensagem de juízo, que apresenta mais o juízo de Deus do que a misericórdia, apesar de não anular o juízo aqui, não omitir o juízo, a gente percebe que mesmo Deus mandando uma mensagem de juízo ali para Nínive, 100 anos depois de Jonas, Naum, Deus não deixa de mostrar sua misericórdia. Se os ninivitas, na segunda vez, falassem assim, não, a gente se arrepende, Deus perdoava. Se arrependessem, Deus perdoava. O problema é que eles não se arrependeram, porque Deus é rico em perdoar. Ele tem prazer em perdoar, ele tem prazer em mostrar misericórdia. O problema é que nós não temos prazer de desfrutar isso. Nós não queremos fazer a nossa parte dentro desse trato, desse combinado. Qual é a nossa parte? É se arrepender, é nos voltarmos para Ele e mudar a nossa vida. E a gente não quer. A gente quer a misericórdia de Deus, quer a bondade de Deus, a gente quer tudo de bom de Deus, mas quer viver do nosso jeito. E quer que Deus assine embaixo em tudo que eu estou fazendo de errado.
meus negócios errados, as minhas atitudes erradas, a maneira que eu trato a minha família, tudo isso aí, eu quero tudo de bom de Deus e quero que Deus trate, e quero que Deus assine embaixo, mas não, Deus Ele quer, Ele nos ama, Ele quer mostrar a sua misericórdia a cada dia a nós, mas do nosso lado é necessário que haja arrependimento. E o erro, irmãos, dos ninivitas foi exatamente esse aí, que nós estamos falando. E uma coisinha que eu gostaria de destacar com os irmãos, antes de entrar nos erros dos ninivitas, que eu gostaria de destacar para os irmãos, primeiramente, Deus sempre nos dá tempo para se arrepender. Uma coisa que nós temos que ter muito claro, Deus não pega ninguém de surpresa, irmãos. Eu não faço nada, se não me engano está em Sofonias, eu não faço nada sem antes avisar por meus servos os profetas. Deus não faz nada de surpresa que ninguém está esperando. Quando uma coisa acontece é porque a pessoa está esperando. Até lá para Jezabel, aquela mulher lá do Apocalipse, que ele fala, olha, essa mulher aí que está ensinando meus filhos a adulterarem, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Eu dei tempo. Então não é, aquela palavra de João no Apocalipse, não foi a primeira vez que ela ouviu falar que ela estava errada. Alguém já tinha falado para ela muitas vezes. Então aquilo ali foi praticamente o veredito. Eu estou dando tempo para ela se arrepender, mas ela não quer. E dentro dessa questão dos ninivitas, pelo menos na pregação de Jonas, eu gostaria de fazer esse destaque. Então houve aquele mover, não houve? Aquele mover maravilhoso, as pessoas choraram, o rei chorou, todo mundo em jejum, glória a Deus, aleluia, aquela bênção, né? Aquele avivamento, aquela coisa maravilhosa, coletiva. E muitas vezes nós buscamos esse avivamento coletivo, a gente gosta de sentir a presença de Deus, aquela coisa boa, mas só que isso passa, irmão. Um avivamento que não é alimentado, ele passa, e passa rápido, hein? Deus pode manifestar todo o poder dele na nossa vida hoje, domingo, e amanhã você está fazendo tudo diferente, como o povo de Israel fazia lá no Egito. Via um grande milagre, daqui a pouco estava reclamando para Deus que não tinha água. Passava 2, 3 dias, já estava querendo voltar para o Egito. Então o avivamento, essa presença de Deus gostosa que nós temos no coração, ela passa muito rápido se ela não for alimentada. Isso é um alerta para nós. Que a gente às vezes pede, Senhor, nos dá da sua presença, e está certo, tem que pedir, olha, eu quero ser cheio do teu Espírito, está certo. Mas a gente não pede, Senhor, mas quando eu tiver assim, eu quero continuar assim, viu? Me ensina a manter essa vida, me ensina a manter, viver sempre cheio, andar no Espírito, a viver cheio do Espírito Santo. Foi um dos erros dos ninivitas. Eles receberam o perdão, receberam a misericórdia, porém não permaneceram. Então, em resumo, eles receberam a misericórdia e o perdão através da pregação de Jonas, mas não permaneceram, irmãos, na santidade. E quando a gente recebe a misericórdia e não permanece na santidade, quando a gente recebe a graça, mas não permanece em santidade, o Pai nos abraça, né? Você cheirando o chiqueiro ainda, né, pastor? Gostei muito para dar aquela mensagem, pastor, do filho pródigo. Você chega lá, o pai te beija, você cheirando chiqueiro ainda. Mas você é filho, ele ama, ele não liga para aquilo não. Mas o que o pai manda fazer? Ó, agora você vai tomar um banho, coloca uma roupa limpa, coloca um anelzinho no dedo e uma sandália no pé. Então muda essa, não vou ficar te beijando, cheirando chiqueiro todo dia, né? Agora você não precisa mais viver assim. Agora você pode viver limpo. Mas não, a gente não é assim. A gente quer o amor do pai, o abraço do pai. Aí o pai fala, ô filho, amém, ó, tá boa a conversa, mas agora vai tomar um banho porque tá grave o negócio aí. Ah, não, pai, tá bom assim. Você não é meu pai? Me aceita assim mesmo, do jeito que eu sou. Eu venho como estou, né, com o hino, e fico como eu quero, né? O hino lá, o hino não fala isso, né? A gente está brincando. Mas fala, eu venho como estou, a pessoa fala, eu venho como estou e não quer mudar. E quer ficar do jeito que ele quer o resto da vida. Não. A graça, Deus deu a graça, mas na sequência, irmãos, é um banho, é a roupinha nova, é o anelzinho novo e a sandalinha no pé. Vamos mudar a nossa maneira de viver. E os ninivitas, eles receberam a misericórdia, porém, eles não permaneceram na santidade. Não aproveitaram, irmãos, o tempo da visitação. Lembra quando Jesus falou lá para a cidade de Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha acolhe os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Então agora vai vir um juízo sobre vocês.
agora vai vir o juízo. Então as pessoas não o povo judeu no período de Jesus, eles não aproveitaram a visitação do Senhor, e nós muitas vezes também rejeitamos. Deus está nos visitando, Deus está nos alertando, Deus está nos advertindo, Deus está mostrando o seu amor, e a gente, beleza, Deus, vou ver, deixa eu terminar aquele negócio primeiro, deixa eu terminar aquele curso, deixa eu resolver isso aqui, depois eu vou pensar a respeito do que o Senhor está falando para mim. Então a gente não dá atenção à voz do Senhor. E se hoje, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como foi feito no dia da provocação. E um caso assim, bem típico da Bíblia, de uma pessoa que não aproveitou a visitação de Deus e não deu ouvido à voz do Senhor e aos avisos e advertências de Deus, foi Eli. Lembra de Eli, irmãos? Nós já falamos de Eli aqui uma vez. Eli era um sacerdote, ali no tempo dos juízes. Talvez o penúltimo, um dos últimos sacerdotes ali no período do juízes. Não o penúltimo, porque depois foi Samuel. Mas só que Eli não repreendia seus filhos. Ele deixava os seus filhos viver de qualquer jeito. Mas no caso, os filhos de Eli estavam sobre a responsabilidade de Eli, apesar de ser adulto, porque eles eram sacerdotes também. Ali não era uma questão, meu filho é mais velho, ele já casou, não tem mais nada a ver com ele, realmente tem a vida dele, o que você tinha que fazer você já fez. Mas no caso de Eli, não. Os filhos eles eram representantes de Deus. Ele tinha responsabilidade sobre o serviço que os filhos estavam prestando a Deus. E os filhos estavam bagunçando, fazendo orgia lá com as carnes sacrificadas no templo, com a mulherada, aquela bagunça, e Eli não repreendia, só falava, ai filhinho, para com isso, Deus acha que não está feliz com vocês, e Deus repreendendo Eli, repreendeu por Samuel, repreendeu por um outro profeta, e repreendendo, e falando com Eli, até que houve uma guerra no povo de Israel contra os filisteus, e aí o povo de Israel foi para a guerra, só que os filisteus eram um povo forte. Aí o exército foi para a guerra, só que na guerra a coisa não estava muito bom para o lado do povo de Israel. Aí o que pensou? Vamos mandar a arca para lá, a arca da aliança. É a hora que a arca da aliança chegar. O que é a arca da aliança? É a presença de Deus. A presença de Deus no meio do exército, o exército vai vencer. Aí ele autorizou a arca a ir lá para o meio da batalha, junto com Ofni e Finés, que eram 2 sacerdotes meia boca, que estava fazendo tudo contrário que Deus queria, que eram os filhos de Eli, mas eles eram sacerdotes, levaram a arca. Aí quando a arca chegou lá na base militar, lá no meio do exército, na hora que chegou ali, aí o povo começou a se alegrar, e começou a gritar, glória a Deus, a arca está aqui, agora a gente vai vencer. Então o barulho foi tão grande, que os filisteus ficaram assustados. Não, o que aconteceu lá? Nós nunca ouvimos isso. Por que eles estão tão assim, eufóricos? Então, Não, é porque a arca do Senhor chegou lá no meio deles. Então, aí os filisteus falaram, agora já era. Nossa, mas eles estão muito entusiasmados, nós vamos perder essa batalha. Mas aí os filisteus falaram, não, mas mesmo assim, vamos ser homens, vamos ser fortes e vamos atacar o povo. Aí foram atacar o povo. Aí quando atacaram o povo, venceram o povo de Israel. Com arca e tudo. Entendeu? Apesar de todo aquele entusiasmo, mas o coração estava errado. E acabou os filisteus tendo vitória sobre os israelitas, porque o povo, a liderança estava em pecado contra Deus, e Eli, que era o sacerdote principal, não estava corrigindo os seus filhos. Isso é sério, irmãos. E Deus estava avisando para ele. Aí a notícia chegou para Eli. Alguém foi avisar para Eli. Eli, que na hora da batalha, os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia, Aí foram dar notícia para ele, sacerdote, seus filhos morreram na batalha. Aí ele já entristeceu. Aí ele falou, e além disso, a arca foi roubada. Aí quando falaram para ele que a arca tinha sido roubada, ele sabia que a responsabilidade era dele. Ele sabia que aquilo era um juízo de Deus na vida dele. Que Deus já tinha falado, olha, se você não mudar, o seu nome vai ser exterminado, Eli. A sua família não vai ter não vai mais ser descendente, não vai mais se alimentar na mesa de sacerdote. A sua família vai ter que implorar para ter um pedaço de pão. Vocês vão viver na miséria por causa do seu coração. Você está em tempo de se arrepender. Mas Eli foi deixando para lá, foi empurrando com a barriga. Aí quando ele estava ali naquela cadeira, ele era muito gordo, recebeu essa notícia, os filhos morreram, e aí o mensageiro falou, e a arca foi roubada. Na hora que falou que a arca foi roubada, ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço e morreu. E por que eu estou falando isso, irmãos?
Vamos abrir lá em Provérbios 29, versículo 1. Provérbios 29, versículo 1. Porque isso é uma coisa que pode estar acontecendo na minha e na sua vida, irmãos. Então nós temos que estar alertas. O texto diz assim, Provérbios 29, 1. Quem retesa a nuca diante da repreensão será quebrado de repente sem remédio. Aqui retesa é quem endurece a cerviz, essa parte aqui do pescoço, que a gente... Então a pessoa, sabe aquela pessoa que não dobra? Não abaixa a cabeça para ninguém? Deus está falando, mas ele... Não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. E não quebra. E Deus olha, um fala, outro fala, o pastor fala, o irmão fala, a sogra fala, todo mundo fala, mas não, é assim que tem que ser. Eu nasci assim e vai ser assim. Nasci nessa lei, vou ficar nessa lei, o meu sistema é esse, aquelas coisas, de coração duro. E o texto fala, olha, uma pessoa, e está errado, você pode até ser firme, ter convicção, no certo, mas às vezes tem pessoa que tem convicção no errado. Eu estou falando daquela pessoa que está sendo repreendida por uma coisa errada, mas ele endurece e fala, não, eu sou assim, vou morrer assim. E o texto está sendo muito claro, aquele que é repreendido muitas vezes, mas endurece aqui o pescoço, não dobra, ele vai ser quebrado. A versão que eu tenho de cor é outra, né? O homem que é repreendido muitas vezes, mas endurece o pescoço, ele é quebrado de uma hora para outra, sem que haja cura. Ou ele é quebrado de repente, sem que haja cura. Numa hora que você menos espera, Deus vai lá e fala, chegou. Acabou. Acabou a misericórdia, acabou a bondade, agora é juízo para você. E nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós estamos sendo avisados. Porque ali está falando, o texto que eu citei, o homem que é repreendido várias vezes, não é uma vez só. Fala uma, fala duas, fala 10, um fala, outro fala, todo mundo fala, é profecia, todo jeito Deus fala. Em sonho, em visão, mas o cara não escuta. Aí quando vem a repreensão, vem o juízo, aí a pessoa acha que Deus é ruim. Ah, mas poxa, mas eu achei que Deus era bonzinho. Não, Deus é bonzinho, mas Ele é juízo também. Então você tem que saber, você tem que estar equilibrado, para você andar no temor. Ele é um Deus maravilhoso. A minha mãe é maravilhosa. E a sua mãe também deve ser, a mãe de todo mundo, quem, né, tem suas mães deve ser maravilhosa. Mas eu sei que se a minha mãe ver que eu estou errado, ela não vai falar que eu estou certo. Ela vai me repreender. Ela vai falar duro comigo. E quando eu era pequenininho, eu sabia que ela era boazinha e tudo, mas ela dava umas responsabilidades para a gente. Aí se chegasse em casa, a responsabilidade não estava pronta, o couro comia. Mas era minha mãe. Vou falar que eu não amo a minha mãe? Até os irmãos amam a minha mãe, quanto mais eu. Mas só que tem juízo, não é só bondade. Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio, né? Existem pais que é só juízo, tem pais que é só bondade, então a gente tem que achar esse equilíbrio. E um outro, irmão, que abusou muito também, já estamos indo para o final, da misericórdia de Deus, um outro personagem na Bíblia, também no período do juízo, que abusou da misericórdia de Deus, é um camarada chamado Sansão. Sansão abusou, viu? Sansão abusou. O homem nasceu ali, olha, o parto milagroso, a mãe era estéril, Deus foi lá, mandou um anjo na casa do cara, você vai ser o libertador de Israel, e aquela maravilha e tal. Aí Sansão fica jovenzinho, 20 anos, sei lá, eu vou lá no meio dos filisteus, quero casar, comecei a namorar com uma moça que é lá dos filisteus, falou para o pai não concordou, mas depois acabou namorando, depois foi para cá, aí se envolveu com uma prostituta, aí um rolo danado, e usava o dom dele para ficar fazendo show e não para servir a Deus, né? Usava a sua força, que era um dom de Deus, para dar show, em vez de usar aquilo para servir a Deus. Aí, chega na época de Dalila, aí Dalila é pressionada lá pelo pessoal, para falar, eu quero saber, você vai ter que arrancar o segredo do coração desse cara. Por que ele é assim, tão forte? E ninguém vence ele. Você vai ter que tirar o segredo dele. Aí a Dalila, Sansãozinho, meu amor, por que você é tão forte? O que acontece? Qual que é o seu segredo? Meu segredo é que se me amarrar com corda, aí eu perco a minha força. Aí amarrava ele com corda e chega lá, soltava, saía dançando. Se colocar meu cabelo, minhas tranças no tear,
Aí eu perco minhas forças. Aí a pessoa ia lá, fazia tudo que ela fazia tudo que ele estava mandando. Os filisteus estão vindo aí, Sansão, tal. Aí ele saía, todo dando risada e tal. E ela foi falando, ele foi se cansando. E na cabeça de Sansão, isso é o que eu imagino, né? Ele falou: quer saber? Deus sempre me livra. Acho que mesmo que eu falar o meu segredo, não vai dar nada, não vai pegar nada, não. Ele já estava paciência esgotada já, que a mulher todo dia perguntando a mesma coisa. Minha força, a mulher fala: quer saber? Eu vou te falar com a minha força, passa a navalha na minha cabeça e eu vou perder as forças. Eu já não vou ter mais força, porque eu sou nazireu de Deus e e contou a verdade. Beleza, aí ela vai, isso mesmo, aí chamou a pessoa, lá raparam a cabeça do Sansão, e eu acredito até que ele não estava tão dormindo assim, mas ele falou: não vai dar nada não, das outras vezes o Senhor me livrou, né? E na hora, irmãos, que ela falou: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Sabe o que Sansão falou, irmão? Sabe o que Sansão falou? Aí está o detalhe: eu me livrarei como das outras vezes. Não é o Senhor me livrará como das outras vezes, eu me livrarei como das outras vezes. Ele já estava tão arrogante, que ele já achava que tudo que acontecia na vida dele era por ele, não era por Deus mais, era ele que estava fazendo tudo aquilo. Então começou a abusar da misericórdia de Deus. Então começou aí, além de abusar, começou até inclusive desprezar aquela misericórdia. Então, nesse caso, a nuca é quebrada e não tem jeito. Graças a Deus que no finalzinho ele ainda se arrependeu e ainda trouxe libertação para o povo de Israel. Então, irmãos, indo agora realmente para a conclusão, Deus, irmãos, Ele está sempre pronto a perdoar. Mais pronto a perdoar, irmãos, do que para trazer juízo. Pode acreditar. O grande desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não quer julgar ninguém. Deus não quer condenar ninguém. Deus quer salvar a todos. Esse é o grande desejo de Deus, mas só que Deus é justo. E Ele vai ter que cumprir a sua justiça. E Ele não deixará os pecados que não são confessados impunes. Os pecados vão ser julgados. E apesar, você pode falar: mas meu irmão, o que eu já fiz na minha vida você não imagina. Eu já fiz muita coisa na minha vida e para mim não tem mais jeito. Acho que Deus não vai me perdoar mais. Você pode estar pensando que a coisa está tranquila para mim, que é um pecadinho aqui, uma mentira ali. Não, mas tem coisa brava na minha vida e Deus não me perdoa mais. Nem eu me perdoo mais. Mas Deus perdoa, irmãos. Deus perdoa. E uma das provas de um homem na Bíblia que mostra que Deus é rico em perdoar, rico em misericórdia, não é nem Davi, viu? Não é nem Davi. É Manassés. Manassés foi um dos reis de Israel, do reino do sul. Filho de Ezequias e pai de Amon e avô de Josias. Esse Manassés era terrível, irmãos. Ele reinou 55 anos, idolatrando, colocando deuses dentro do templo do Senhor, adivinhando pelas nuvens, consultando médium, tudo de feitiçaria que você pode imaginar ele praticou. Inclusive ofereceu os filhos, no plural, queimou os filhos em sacrifício a Moloque. Pegar o filhinho dele, por causa de alguma situação, sacrificava o filho a Moloque, entregava o filho para ser queimado, em honra a esse deus Moloque. Imagina um homem desse, e reinar 55 anos. Se o cara reinasse 3 meses, né? Mas 55 anos, um homem no poder com esse coração. Mas esse homem ele foi preso pelos assírios, e foi mandado cativo para o Egito. Ele foi mandado cativo para o Egito, que ele já estava no final do seu reinado, e tudo que ele vinha fazendo não tinha mais jeito. Aí ele foi capturado pelos assírios, foi mandado para o Egito, mas só que lá no cativeiro ele se arrependeu. Lá no cativeiro ele reconheceu o seu pecado. Eu estou falando desse homem, não estou falando de Davi, não. Estou falando de Manassés. Ele se arrependeu dos seus pecados. Falou: Senhor, eu pequei, eu reconheço que eu pequei contra ti. E fez um voto com Deus, se converteu ao Senhor, de mudar a sua vida. Tanto é que quando ele voltou, ele realmente fez uma mini reforma ali no reino dele, e ele se arrependeu. E Deus perdoou. Você perdoaria um homem que queimou os próprios filhos para outros deuses? Se você fosse Deus, uma semana, será que você faria isso? Será que você teria esse coração? Mas Deus teve. Falou: não,
eu perdoo Manassés. E restituiu ele para o reino, ele ainda fez uma pequena reforma e foi amado por Deus. Mas, ainda que seja assim, irmãos, de Deus não se zomba. Não esqueçamos disso. E aquilo que nós plantarmos, isso nós também vamos colher. E só para terminar, irmãos, curiosamente, o livro de Jonas, o último versículo de Jonas, termina com uma pergunta, irmãos sabem, né? O livro de Jonas termina com uma pergunta. E nós vamos ler essa pergunta, que é uma pergunta expressando a misericórdia de Deus. O último versículo de Jonas é capítulo 4, versículo 11, que diz assim: por outro lado, Nínive tem mais de 120 seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal. Além de muitos animais inocentes, não haveria eu de ter pena desta grande cidade? Então aqui mostra a misericórdia de Deus. Depois de Jonas fez todo aquele chororô, falar que Deus ele não pune ninguém, Deus sou muito bonzinho. Deus falou: mas você acha, Jonas, você teve dó de uma árvore que você nem plantou e nada, eu não vou ter dó de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, cheia de animais, você acha que eu vou condenar esse povo que se arrependeu? E o livro termina assim. Agora vamos lá para Naum, capítulo 3, versículo 11, que também termina com uma pergunta, só que é uma pergunta de juízo, não de misericórdia. Deus falando para Nínive, né? Que seria 40 anos depois, 60 anos depois da palavra de Naum destruída. Isso é um detalhe. Naum não falou, Jonas falou, ó, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. Naum falou 60 anos antes que Nínive seria destruída. Então dava tempo para eles se arrependerem, né? Mas olha como Naum termina o livro: não há cura para a tua chaga, a tua ferida é de morte. Todos os que forem informados sobre o que aconteceu contigo haverão de aplaudir a tua queda, por causa da dureza, da truculência desse povo. Pois quem não tem sofrido por causa da tua malignidade e crueldade sem limites? A pergunta de Jonas é uma pergunta que Deus termina no livro, é uma pergunta manifestando a sua misericórdia. E aqui a pergunta, que é relatada pelo profeta Naum, para a mesma cidade de Nínive, é manifestando o seu juízo. Mas ainda, irmãos, isso aqui tinha sido escrito acho que 50, 60 anos antes, dava tempo de se arrepender ainda, pelo menos aquela geração. E se hoje, irmãos, eu e você estamos ouvindo a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração. Tem coisas na nossa vida que precisam ser consertadas, irmãos, e coisas que Deus está falando para nós, para mim e para você. Conserta isso, resolve isso. Eu não quero condenar você, eu quero salvar você. E muitas vezes nós não estamos dando ouvidos à voz do Senhor. Enquanto mais Deus fala, mais a gente se endurece. Então hoje, irmãos, é noite de arrependimento, é noite de contrição. Então voltemos para o Senhor. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos pedir para o grupo de louvor vir à frente. Eu gostaria de aproveitar esse momento para você fazer cabeça baixa, irmãos. Vamos abaixar nossas cabeças, você com você mesmo. Refletisse sobre a sua vida. Se nós não estamos abusando da misericórdia de Deus e não estamos achando que o seu juízo não é uma coisa séria. Ou se nós estamos só vendo bondade em Deus e não estamos vendo juízo, ou estamos vendo Deus apenas de juízo e não estamos vendo um Deus de misericórdia. Estamos desequilibrados. Então, irmãos, que nós voltemos o nosso coração ao Senhor. Nós estamos em tempo de graça e de arrependimento. E se hoje, não é amanhã e nem ontem, se hoje essa palavra está falando ao seu coração, não endureça. Se você tem pessoas que você tem que perdoar, perdoe. Se você tem pessoas que você precisa pedir perdão, peça perdão. Conserte o seu coração diante de Deus. Se tem alguém que você está devendo e não pagou, tem que se arrepender e tem que voltar. Não endureça o seu coração. Não se faça de desentendido.
Ah, mas acho que a pessoa esqueceu, acho que essa situação vai se resolver com o tempo. E você sabe que não vai. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, como está em Hebreus, não endureçais o vosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Sim, Pai. A Tua palavra foi exposta, Senhor, e o Senhor conhece as nossas limitações, ó Pai. Tu conheces, ó Deus, que como nós precisamos de Ti, como nós precisamos sermos maduros contigo, ó Pai, aprendermos com o Senhor para ministrarmos a Sua palavra. Mas nós sabemos que a Sua palavra é a verdade, e ela é lâmpada para os nossos pés, e ela não volta vazia, e luz para o nosso caminho. Que a palavra dessa noite possa ter trazido ensino, possa ter trazido repreensão, ó Pai, ó Deus amado, para os nossos corações, ó Pai, porque é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos.